Então, é o seguinte, via de regra, o nosso país, em termos proporcionais, é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo. O que mais faz? Em termos de proporção. Aham, Em números absolutos, a gente só perde para os Estados Unidos que é maior. por conta que é um país mais populoso. Aham. Só que nós somos o segundo país do mundo que mais faz cirurgias plásticas. E uma coisa bacana para a gente relatar é o seguinte, nos Estados Unidos, muitas vezes, as cirurgias, elas têm um cunho muito reparador, no sentido que é um país que a obesidade, né, ela tem casos aí, números expressivos de pessoas obesas. E aí, realmente, acaba que depois que a pessoa passa por um procedimento de cirurgia bariátrica, ela faz uma cirurgia de um cunho mais reparador. Para tirar aquele... Para tirar o excesso de pele, algo nesse sentido. Enquanto que no nosso país, no Brasil, as cirurgias via de regra, a gente também faz muita cirurgia reparadora aqui, mas elas têm também um cunho muito apelativo no sentido da estética, no sentido de melhorar o corpo. E essa questão que você me disse com relação a, por exemplo, a Irlanda, né? É um país que o pessoal não cuida dos dentes, algo nesse sentido. Não todos, né? Mas você vê que proporcionalmente com o Brasil a diferença é gritante. Sim. E outra questão que a gente nota, algo muito cultural e diferente, é a seguinte questão. Por exemplo, aqui no nosso país, talvez pelo fato de ser um país litorâneo, carnaval, a gente tem uma procura muito grande no consultório por cirurgias corporais. Mama, abdômen, lipoescultura. Por exemplo, num país europeu, na Turquia, que a gente já tem um componente étnico muito forte, né? Às vezes pessoas com o nariz um pouquinho maior, né? Que marca mais o rosto. A cirurgia plástica mais realizada lá é a rinoplastia, que é a plástica do nariz. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Exatamente. Ó, em questão, vou trazer um assunto aqui. Por exemplo, já aconteceu com você da pessoa ir fazer uma cirurgia com um certo profissional, não ficar satisfeito e te procurar e falar, doutor, porque tem muito essa questão da expectativa e a realidade. Às vezes a pessoa acha que vai dar aquela turbinada e tal e não sai de acordo com o que ela imaginou. Sim. Ou até porque pegou um profissional que não é tão qualificado, né? Não sei se aconteceu já com você. Fonzi, isso é de uma certa forma comum, tá? No consultório. E a gente tem que ver se realmente a gente consegue melhorar. Ou chegar naquilo que a pessoa almeja, deseja, que a pessoa tanto almeja, ou se eventualmente é algo que aquele profissional deu o melhor de si, mas às vezes é algo que realmente a gente não consegue chegar. Eu costumo falar uma coisa, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de lipoaspiração. Eu consigo retirar a gordura, definir mais o músculo da pessoa, só que chega a um certo ponto que eu não consigo dar uma hipertrofia, né? Claro, é só academia, só malhando, né? Mas nesse sentido. Então, realmente, tudo tem um limite. Às vezes, uma mulher de 60 anos, que ela chega no meu consultório, talvez eu consiga voltar a face ou o corpo dela para um aspecto aí de 45, certo? 50, mas talvez eu não consiga. Com certeza eu não consigo entregar o corpo para ela de uma menina de 18, de 20 anos. Não tem como, né? Tudo tem uma questão de biotipo, né? Qualidade de pele. Mas é isso que você falou, é uma questão de expectativa e realidade. E o mais importante de tudo isso é conseguir orientar bem a sua paciente, tá? Ou seu paciente. Você conseguir mostrar para ele o que a gente consegue melhorar e o que naquele momento a medicina, a cirurgia plástica, ela ainda não chegou, ela ainda não alcançou. Eu imagino que às vezes você tem que dar aquele puxão, né? Calma, gente, não é tudo isso. Dá para chegar até certo ponto, né? Realmente. Sim. E uma coisa bacana e importante da cirurgia plástica também é o seguinte, a nossa especialidade, ela tem um certo caráter de que lógico, você vai fazer uma cirurgia, você precisa ter uma afinidade com o seu cirurgião, mas ao mesmo tempo, você tem que estar de acordo com o padrão de beleza dele. Por quê? Porque muitas vezes um cirurgião, ele pode gostar de um corpo mais acinturado, de um bumbum um pouco mais com uma volumetria maior, uma mama maior, e isso às vezes não é o que aquela paciente ou que aquele paciente está querendo, certo? Então vai muito do padrão de beleza que aquele cirurgião apresenta. Então, além de uma questão de você confiar no trabalho daquele cirurgião, de também você ter uma afinidade, né, na consulta,
que você fez com ele dá uma conexão, né? Uhum. Dá um link, você também tem que sempre ver se os resultados que ele apresenta, se aquele padrão de beleza dele está de acordo com o seu. É o que Se você está buscando, né? Isso, se você está buscando, às vezes, uma beleza mais natural, alguma coisa aí talvez um pouquinho mais extravagante. Lógico que a gente consegue, né? Trabalhar nas duas áreas. Uhum. Mas também tem um pouco de subjetividade, certo? Que varia de pessoa para pessoa, de padrão de beleza para padrão de beleza. Mas teve algum momento, por exemplo, a moça ou a mulher chega, fala assim, eu quero colocar tantos ml na prótese. Teve algum momento que já falou assim, não dá. Não, vai te causar algum transtorno, algum desconforto? Até porque eu acho que tem a questão da coluna, né, e tal. Sim. Já aconteceu, então. Com certeza. Algo muito importante também que a gente tem que pensar é a longo prazo. Exatamente. Isso eu estava imaginando. Às vezes, a paciente ela chega e fala, doutor, eu quero colocar 530 ml. E ela tem um biotipo, uma anatomia que via muito magra, assim, e vai ficar uma coisa totalmente desproporcional. E o povo não tem muito essa noção, né? Sim. E além do mais, o que a gente nota? Às vezes, até fica grande, fica adequado do jeito que ela deseja, do padrão de beleza que ela deseja naquele pós-operatório mais imediato. Uhum. Só que, eventualmente, por uma questão de gravidade, daqui a 6 meses, 1 ano, por conta daquele peso, pode ser que a prótese caia e que não fique com aspecto jovial. Pelo contrário, fica com uma mama mais caída, né? E aí ela não gosta. Então a gente tem que sempre ponderar, orientar a paciente e, via de regra, se é algo que foge de um limite de normalidade, com certeza a gente corta. A gente fala, não tem como. Tá? Não vai ficar bacana. Não vai ficar bacana. Agora você falou da questão de cair o peito e tal. Só pontua pra mim, tem cirurgia que você aumenta, tem um que você só levanta, como é que funciona? É assim, cirurgia de mama, a mulherada sempre tá querendo mexer. E, geralmente querendo aumentar, mas eu acho que tem gente que só quer levantar também, né? Sim. Porque o tempo, a gravidade é cruel, né? Ela vai caindo, né? Tem paciente que, eventualmente, ela tem uma mama muito grande, pesada, desde a adolescência, né? Ela menstruou, a mama começou a crescer muito e ela quer diminuir a mama. Tem pacientes tem esses casos também, né? Que tem um volume adequado, uma mama natural, só que com o decorrer do tempo, às vezes amamentou e a mama cedeu. E ela quer melhorar essa questão. Doutor, não quero usar prótese, quero realmente só modelar o meu tecido mamário, tirar um pouquinho de pele, subir a areola e ficar com uma mama mais jovial. Mas não quero ter aquela mama tão redonda, sabe? Aquela mama que você bate o olho e tem aspecto de prótese. Você já vê de longe, né? Que teve tratamento estético ali, né? Exato. E algumas pacientes que elas, às vezes, não têm nada e elas desejam ter uma mama com um tamanho grande, outras com um tamanho médio, né? Mas que, via de regra, a gente acaba aumentando com o uso do implante de silicone. E geralmente a pessoa procura para fazer a redução, por quê? Porque tá dando alguma dor na coluna, alguma coisa assim, né? Sim. Duas questões, né? A primeira Fonzi, hoje toda cirurgia plástica, por mais que ela tenha um aspecto estético, eu consigo entender que ela também tem um componente funcional por trás. Por exemplo, nenhuma cirurgia é 100% estética e nenhuma cirurgia é 100% reparadora. Ela tem um componente misto. Por que isso? Uma menina, por exemplo, que você me falou, ela tem uma mama grande, uma mama pesada e, além disso, a mama não tem um aspecto bonito. A areola tá baixa, certo? Ela deita, aquela mama lateraliza, ela quer reduzir, ela quer melhorar. A gente vai diminuir o peso, a gente vai fazer uma redução, só que a mama também vai ficar mais bonita. Então, a gente consegue, ao mesmo tempo, melhorar esse componente estético como a questão funcional. Do mesmo modo, uma paciente que ela teve gestação, ela teve 2, 3 gestações, ela tem ali na região abdominal dela uma pochetinha que elas costumam falar. Estria também, porque tem aquele efeito, né? E isso realmente acaba, além de incomodando ela, no trabalho, ela está aqui trabalhando sentada, né, uma profissão de escritório, algo nesse sentido, e aquilo incomoda, né? E a partir do momento que a gente faz a abdominoplastia, que a gente retira toda aquela pele, ela fica mais ativa, ela tem uma melhora do aspecto abdominal? Tem, mas do mesmo modo também tem um componente funcional que melhora no trabalho, melhora nas atividades dela. Você acha disso até a disposição dela? Sim, com certeza. Né? E mesmo, por exemplo, uma cirurgia de uma paciente que, vamos supor assim, uma cirurgia a mais estética possível. No sentido de uma paciente que não tem nada de mama, uma paciente que nasceu sem glândula mamária,
né? E a gente vai colocar uma prótese. Por mais que, eventualmente, a gente coloque uma prótese, que a mama dela fique mais bonita e que realmente, né, seja algo que, a princípio, de imediato, nós podemos, assim, definir como uma cirurgia 100% estética, tem a questão da autoestima dela. Claro, que é o que muda tudo, né? Vai melhorar a autoestima dela, consequentemente vai melhorar o desempenho dela no trabalho, certo? Ela vai ficar mais feliz, ela vai às vezes conseguir ir para academia, ela vai ficar mais ativa, certo? Socialmente ela vai ser... Ela vai ter mais alegria. Ela vai, no frigir dos ovos ela vai ser mais feliz.